Vamos começar aqui para a gente poder acelerar isso e controlar isso. Vamos lá. 15.3. Morfossintaxe, né? A gente viu nas aulas passadas, né? Sujeito, os termos da oração. A gente conversou, né? Que não há possibilidade de construir, por exemplo, uma casa sem que você tenha ferramentas para que você possa construir essa casa. Do mesmo jeito, não há possibilidade de analisar uma oração, né? Uma estrutura oracional. Professor, para que isso? O português é muito chato. Não. Veja, por que existe essa análise, né? Essa análise. Porque o texto é um construto de um conjunto de orações, né? Por exemplo, uma redação, ele é um conjunto de períodos. Esses períodos, eles estão coordenados ou subordinados, né? Existe uma relação sistemática ali daqueles períodos. Eles estão todos organizados, estabelecendo uma ideia concreta, a ideia de um todo, né? No próximo sábado, eu quero corrigir, eu quero dar algumas orientações também. Quero ver se eu consigo, né? Dar algumas orientações de redação e mostrar o teu texto da PND para mostrar nesse tudo. Mas, enfim, a gente, voltando aqui para o assunto, a gente reviu lá que precisa de ferramentas para analisar uma oração. Uma oração, ela é necessário que eu tenha conhecimento dessas ferramentas. E essas ferramentas são os termos da oração, né? Os termos podem ser sujeito, aquele que pratica a ação, concorda com o verbo, é o termo sobre o qual se informa algo, né? A parte mais relevante, né? Termos essenciais é sujeito e predicado. O predicado é a informação que se dá sobre o sujeito. O objeto direto integra o sentido de um verbo e se liga a ele sem preposição, porque ele é direto, então ele é sem preposição. Diretamente é sem preposição. Com preposição, ele é um objeto indireto, que vai precisar dessa ligação com preposição. Integra o sentido de um verbo, mas se liga a ele com preposição, né? Refiro-me à aluna, né? Refiro-me à aluna. Esse a, quem se refere-se a alguém. É um verbo que solicita uma preposição a, né? Para se ligar ao seu objeto, que é a aluna. Tá? A aluna é o objeto. O verbo referir solicita uma preposição. A gente vai ver isso em regência, né? Mais pesado em regência. O complemento nominal integra o sentido de quem? De um nome. O que é que a gente viu nas aulas passadas? O nome pode ser um substantivo, né? Um adjetivo ou um advérbio, né? Geralmente esse nome vai ser um substantivo, né, que é uma classe gramatical importante. E se liga a ele com preposição. O agente da passiva indica quem ou que pratica a ação verbal de forma paciente. O adjunto nominal fica junto do nome, né, junto do substantivo ali, determinando ou indeterminando, né, ou qualificando ou especificando ele, né? É um garoto. Esse um é um adjunto nominal. Professor, mais um é artigo. Beleza, um é artigo na morfologia. Na sintaxe, um vai ser adjunto adnominal, entendeu? Na morfossintaxe, na análise sintática, esse um ele é um adjunto abdominal, porque está junto do nome, tá? Então, existem nomenclaturas que na morfologia é uma coisa e na sintaxe é outra. O adjunto adverbial, próximo ao verbo, né? Pelo próprio nome, circunstância que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. O aposto, ele explica, especifica ou resume outro termo. E o vocativo, usado para chamar, invocar ou nomear. E aí a gente vai para orações, que são... As orações, elas podem ser coordenadas, né? O que é uma oração coordenada? A oração coordenada é uma oração que elas estão ligadas entre si, mas elas são independentes, né? As suas duas mãos, você pode colocar a sua mão colada as suas duas mãos, uma colada na outra, mas elas são independentes. As suas duas mãos têm 5 dedos, elas são independentes, né? Elas fazem movimentos aleatórios, uma mão pode ficar parada e a outra ficar fazendo alguma coisa. Dá para entender esse exemplo da mão? As mãos, elas são iguais, né? Elas são iguais, elas podem se juntar para fazer algo, para pegar alguma coisa, um objeto, mas elas podem agir de maneira também independente. Concorda? Então você pode mexer o seu celular só com uma mão, né? Ou usar as duas. Deu para entender isso, Janael?
Janael? Janael? Janael? Pronto, voltou aqui. Eita, até que ponto tu ouviu? Só até o exemplo da mão. Isso, as mãos. Então, as suas duas mãos aí. Qual é o problema? É porque tu tá participando de dois, né? Eu também tô usando o celular e É, mas eu vou ficar só no celular mesmo, não tem como não. O computador ele desativa sozinho o Wi-Fi. Aí cai e a é. conexão. Porque tu É, pode desativar o áudio e a câmera do. Desativa a câmera e áudio do computador e fica no celular só com áudio. pronto. Saiu já aí já saiu o Não. computador? Não. Mas você não tá vendo pelo computador? Tô vendo pelo celular agora. Eu saio do computador, porque no computador tá caindo direto, sozinho, entendeu? Carro, Mas aí você fica no celular, né? E é, usa o pronto. áudio do celular. Celular dá certo aqui. Vai lá. Oxe. Vamos lá. Então, as mãos, né? Vamos pensar nas mãos. Quando a gente pensa em orações coordenadas, a gente pensa nas suas duas mãos. Por exemplo, você pode usar uma única mão para mexer o seu celular, uma única mão para mexer, por exemplo, alguma coisa que você estiver cozinhando, né? Uma única mão para escrever no quadro, quando você estiver dando aula, correto? E Ok. você pode usar as duas mãos para fazer também alguma coisa, para levantar uma cadeira, um objeto mais pesado. Então, as suas duas mãos, elas são iguais, mas elas são independentes. Deu para entender isso? As orações coordenadas também são assim. Elas são iguais, mas elas são independentes. Elas juntas, elas podem estabelecer um sentido mais completo, concorda? Elas podem pegar algo mais pesado, não é isso? Sim. Mas elas sozinhas também elas podem fazer coisas, correto? Já Ok. a oração, isso é oração coordenada. São essas duas mãos. Já a oração subordinada, a sua mão, as mãos, elas não têm essa relação de independência, elas são dependentes. O que é subordinado? Subordinado é que eu dependo de algo, né? Uhum. Então, meu funcionário é subordinado a mim, ele precisa obedecer. Os meus alunos são subordinados às minhas orientações, por exemplo. E aí, na subordinação, vai existir a oração principal e a oração subordinada, certo? Então, vamos ver. Primeiro, as orações coordenadas, elas são independentes, né? Elas podem ser assindéticas. O que é assindético? Não contém síndeto. Não contém síndeto. Deixa eu pegar aqui o meu lápis para escrever, viu? É rápido. Então, eu acho que você vai lembrar desse conceito de assindético, né? A palavra síndeto, ela vem do latim, ela significa conectivo, tá? Conectivo. Então, assíndeto não tem conectivo. Então, nessa oração que tem aí, Janael, na tela, Uhum. o céu estava estrelado. O céu estava estrelado. Ó, a lua brilhava intensamente. Veja, essa primeira oração tem um verbo, então é uma oração, né? Esse primeiro período. E a lua brilhava intensamente. A lua brilhava intensamente. Veja, essas orações, elas não estabelecem relação de dependência. E elas são assim, essa oração, essas duas orações, elas estabelecem uma relação ela é uma oração assindética, porque nós não temos aqui, Janaíla, um conectivo ligando uma à outra, tá certo? Então, nós temos o quê? Uma vírgula apenas, as assindéticas. Eu quero tranquilizar você que as assindéticas nunca caem em concurso, cai mais as sindéticas. As sindéticas são ligadas por conectivos. As sindéticas podem estabelecer uma relação de adição, né? Quando eu falo, ele gosta de nadar e, ó, esse I tem valor
de adição. Perceba, ele gosta de nadar e também correr. São duas coisas, não é? Então, estabelece uma relação de soma. Concorda? Sim. As sindéticas, né, elas são ligadas por conectivo. Então, qual é o conectivo aqui? É o conectivo I. Só tem esse conectivo? Não, tem outros, tá? Elas podem estabelecer uma ideia de adversidade, né? Ela queria ir ao cinema, mas estava chovendo, né? Então, ó, existe uma oposição. Estava chovendo e impossibilitou ela de ir ao cinema, né? Elas podem ser alternativas quando dão ideia de escolha. Escolha ou exclusão, ela pode estudar agora, né? Ela pode escolher estudar agora ou mais tarde. Esse ou é uma conjunção coordenativa, né? Sindética alternativa. As conclusivas estabelecem uma ideia de conclusão. O resultado foi positivo, pois esse pois aqui é conclusivo. E explicativas vai explicar algo. Ele não veio à festa, pois estava doente. Vamos lá. Esse pois, né, ele pode ser tanto conclusivo quanto explicativo. E aí, qual é a grande diferença? Você tem que ficar prestando atenção no. Você tem que ficar prestando atenção na posição do verbo. Vamos lá. Qual é o verbo na primeira oração da conclusiva? Inclusive, Sim, o resultado foi foi, positivo. O resultado foi positivo. Pois, pois se dedicou. Dedicou é um verbo, né? isso. Vamos lá. Esse pois está antes ou depois do verbo? Antes do verbo. Então, quando o pois vier antes do verbo, ele é conclusivo. Quando o pois vier, quando o pois, ó, ele não veio à festa, pois estava doente. Vamos lá. Mais na frente eu vou mostrar outros exemplos para você entender melhor. Uhum. Aqui você entendeu que as orações coordenadas elas podem ser sindéticas quando tem conectivos e podem ser assindéticas quando não tem conectivos. Aham, ok. Orações coordenadas. É simples. É um assunto fácil, quase também nunca cai em concurso, tá? Mas eu trouxe algumas questões que a tua banca cobrou, tá certo? Ok. Aqui no final tem questões de todo esse assunto que a gente tá vendo aqui para não ficar nada solto, tá certo? Então, sindéticas, lê para mim aí. Sindéticas. São ligadas umas às outras por conectivos. Esses conectivos podem ser o quê? É, Da ideia de, adição, né? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. vamos lá, aditivas, indicam soma ou reforço Reforço de ou ideias. reforço de ideias. Exemplo: estudou muito e passou no exame. Tá vendo? Ó, esse I também dá ideia de adição. É fácil isso, né? Isso não é difícil, não. Adversativas indicam oposição ou contraste. Éramos muito próximos, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, Da né? ideia Eu de mudei de oposição. escola. Alternativas indicam alternância ou possibilidade. Ou vamos para o passeio, ou ficamos em casa. Ou, ora, quer, seja. Conclusivas indicam conclusão. Eu fiquei doente, portanto, não pude comparecer. E as explicativas indicam explicação. Desisti do curso, pois fiquei sem dinheiro. E as assindéticas não são ligadas entre si por nenhum conectivo. Geralmente elas vão ser separadas por vírgula. Beleza, ó, aqui tem esse quadrinho que eu gosto muito de usar em aula. Ó, as principais conjunções. Só dá uma lidazinha nas principais conjunções, as principais aditivas e, nem, também, bem como, não só, mas, né? Mas pode ser também aditivo, né? Mas também pode ser aditivo, depende do contexto. Eu vou ao Esse cinema, mas, esse mas é aditivo. ele pode ser também em alguns contextos, certo?
Por isso que tem que ter cuidado no sentido. Essa banca tua, ela é muito complicada porque ela gosta de colocar essas pegadinhas assim. Porque Então, assim, ele originalmente mas, ele é mas também, adversativo. ok, mas esse mas, só o mais sozinho, ele dá a Sim, ideia de adição. a ideia é assim. Em alguns exemplos. É pouco cobrado em concurso, mas ele pode dar a ideia também de adição. Se fosse o mais com i, né? A gente fica... Ó, Mas, ele não só canta, mas compõe suas próprias músicas. Ó, não estudou, mas lavou louça. Tá vendo? Deu para perceber? Ó, o hum, projeto não apenas entendi. atende às expectativas, mas supera as metas. Ó, tá vendo que esse mais supera as metas não tá Tá estabelecendo adicionando oposição? alguma coisa, né? Não tá. Ele não só canta, mas compõe suas próprias músicas. O mais também e o mas sozinho, ele também. Em algumas conjecturas, eles podem também dar ideia de soma. Tudo é o quê? O sentido, né, Janael? Não só estudou, mas lavou a louça. Mas, não É. só estudou, mas lavou a louça. Tá vendo que Hum, estudar e lavar a louça dá ideia de soma, desse Dá. sujeito fazendo duas coisas? Então, tudo é o emprego do sentido, da conjectura. Tem que ler bem, entender bem. Ele originalmente é adversativo, mas ele também está aqui nas aditivas, tá? Uhum. Adversativas você já conhece, né? Muito não obstante, porém, todavia, contudo, apesar disso, entretanto. Alternativas passam ideia de alternância entre uma coisa e outra, pode dar ideia de exclusão ou de escolha. Ou você dança ou você canta, né? Ou, ora, seja pelo amor, seja pela dor, você vai vir, né? Quer você queira, quer não, você vai fazer silêncio, né? E aí vai, né? É difícil isso para você? Tranquilo, dá para desenrolar. Tranquilíssimo, né? Conclusivas, passa a ideia de conclusão, término. Logo, portanto, pois, né? Portanto, é muito utilizado no fim de redações, né? Ele fecha o texto, É, ele é conclusivo, né? Por isso, assim, por conseguinte, por consequência, ser currículo é bom. Por isso, arrumará um emprego rápido. Explicativas passam uma ideia de explicação. Porque, pois, ó, quando o pois vier antes do verbo, ele vai ser sempre explicativo. ativo. Quando